Para você que estava em outro planeta e não está acompanhando o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele veio até a Casa Branca para encontrar o presidente americano Donald Trump, a fim de discutir e assinar um acordo de manutenção da ajuda na defesa contra a Rússia. Isso foi na semana passada, né? Ou no começo dessa semana. Hoje é dia 5 de março, eu acho. Hoje é dia 5 de março de 2025. Então acho que foi no final de semana. Só para retomar brevemente, né? Então, há 3 anos atrás, né, numa estratégia expansionista, a Rússia, né, presidida pelo ditador Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia, né? E aí, né, de uma forma bastante grosseira e resumida, estamos até hoje, estamos, obviamente eu falo estamos, mas de uma forma simbólica, né? Até hoje aí em guerra, né? Ucrânia e Rússia, né? Inclusive com no caso a Rússia com a ajuda de outras ditaduras, né? Então foi identificado alguns norte-coreanos lutando, né, em território ucraniano, né? A favor pró-Rússia, obviamente, né? Bem, então, e ele foi para assinar esse acordo, né, depois de de uma reviravolta em relação ao posicionamento do Trump referente a essa guerra, né? Então, há aproximadamente 30 a 60 dias, o presidente americano Donald Trump ele teve uma transformação e tá num discurso, numa narrativa muito mais pró-Rússia do que qualquer outra coisa, né? Para isso, existem N explicações e, obviamente, eu não vou me arriscar porque eu não chego perto de ser um especialista em geopolítica e aí eu recomendo que vocês vejam o canal do professor Henry Cuquier, Rock, né? HOC, né? Que ele sim é um especialista em geopolítica, trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, é professor, etc, etc. Vai te dar uma explicação muito mais eficiente em relação a esses motivos. E aqui é só um apanhado para você ser menos idiota. É, e, por que essa reunião ela tomou as manchetes de jornais de uma forma tão agressiva, né? Porque, na verdade, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, ele foi chamado para uma emboscada, né? Então, assim, só para vocês entenderem, o que tá aparecendo, né? Que o Trump ele tá fazendo eventualmente uma espécie de podcast ali na Casa Branca, no Salão Oval, com a mídia em volta, né? Então ele fez isso com o premier britânico, ele fez isso com o presidente Emmanuel Macron da França, né? É, e eu não. O primeiro-ministro britânico eu não sei porque eu não assisti completo. Mas o Macron, a conversa que ele teve com o Macron se saiu muito bem, inclusive pegando no braço dele, como criança, né? Deixa eu te explicar, não é bem assim, né? Na verdade, a ajuda que a gente está dando tem uma grande parte que foi doado sim para a Ucrânia, a gente não pediu nada em troca,
tem uma parte que a gente tomou como garantia, mas outra parte que a gente doou. Então conseguiu lidar muito melhor do que aconteceu com o Zelensky, né? Então, com o Zelensky, em um determinado momento, o Zelensky ele questiona o J.D. Vance, que é o vice-presidente, que é um super eu ia falar super Trump. Ele é um trumpista, óbvio, mas é um tosco também, né? Num determinado momento ele fez um questionamento, né, pro J.D. Vance, e acho que o J.D. Vance ele se sentiu acuado e ele reagiu de uma forma totalmente desproporcional, e o Trump deixou ele, foi dando corda. Esse J.D. Vance, ele é bem o perfil que está sendo copiado pela direita brasileira, que é direita não, né? Pela suposta direita, né? Pelo bolsonarismo, que é aquela coisa não orgânica, aquele personagem meio tosco, enfim. E ele subiu o tom, dizendo que o Zelensky foi lá para ofender os Estados Unidos, o que em nenhum momento ele fez isso. Foi lá para falar que ele não havia agradecido pela ajuda que os Estados Unidos tinha dado, o que também não é verdade. Um show de horrores. Quiseram humilhar. De certa forma conseguiram, mas eu tenho uma opinião que conseguiram humilhar? Conseguiram. Mas assim, conseguiram porque são pessoas são pessoas grosseiras, são toscos e estavam no ambiente deles, na língua deles, na mídia do país deles, né? E o Zelensky numa zona de total desconforto. Ele estava indo lá para pedir ajuda, para ajuda continuar na defesa da Ucrânia. Ele estava na discussão em inglês, né? Por mais que eu vi até o professor Rock fala que ele não fala bem inglês. Eu acho que ele fala muito bem, sim. Acho que tem um vocabulário limitado, claro, mas eu acho que fala muito bem, acho que discutiu bem, né? Mas não dá para comparar você discutindo com alguém da língua nativa, né? E tinham 2, 3 contra 1. Então, mediante esse cenário, eu acho que o Zelensky ele foi muito bem. Eu acho que ele foi muito bem, né? Ele não arredou. Às vezes que ele precisou ficar quieto foi porque era uma força muito grande contra ele e ele até, eu acredito que num momento de equilíbrio ali, segurou porque senão ia escalonar a tal nível a discussão que acho que ele seria expulso ali, né? Então, eu continuo admirando ele e minha admiração pelo presidente Vladimir Zelensky aumentou depois disso, porque o que ele enfrentou ali não é nada fácil, não foi fácil, né? Então, esse é o primeiro contexto, né? Bem, o que aconteceu depois, né? O Zelensky ele mandou uma carta pro governo americano, meio que baixando a cabeça e falando que pede desculpas e eu não sei se ele pediu desculpas, mas que ele está pronto para negociar, que ele está pronto para negociar os minerais da Ucrânia para o governo americano para ter essa manutenção, que ele agradece, que ele está preparado para estar sob a liderança forte do presidente Donald Trump. E o Trump falou isso acho que no Congresso americano, falando que se sentiu muito bem, que ele ficou feliz do Zelensky ter mandado essa carta, etc, etc. Muita gente está enxergando isso como realmente uma
digamos assim, um ponto de humilhação máximo aí. De tipo, não, vou baixar minha cabeça, vou ceder a tudo que ele quer. E eu acho que não. E eu acho que o Zelensky ele deve ter colocado na balança, falado o seguinte: bom, eles são vaidosos ao ponto de eles precisarem que eu me humilhe numa carta para a gente sentar e negociar de novo. E eu acho que ele colocou o peso das vidas ucranianas, tá, para mandar essa carta. Então eu vejo isso com muito bons olhos e não acho que é demérito nenhum ele ter que ter baixado a cabeça para fazer isso, porque ele precisa disso, a Ucrânia precisa, os soldados ucranianos precisam disso. E assim, quanto antes o cessar-fogo acontecer, mais vidas serão salvas, né? Famílias não serão destruídas, né? Porque a gente banaliza o absurdo, né? Tem uma guerra, tá 3 anos lá. Teve um ataque numa cidade do lado de Kiev que matou 8 pessoas. Pra gente, como no nosso mundo esse tipo de notícia é uma coisa banal, a gente acaba virando trivial, né? 6 pessoas morreram, um ataque com 15 pessoas feridas. A gente esquece, né? Que tem uma família por trás, que tem crianças, que tem civil, não são só soldados, etc, etc. Né? Então, esse é o grande ponto aí né, dessa situação.